E agora eu trago para vocês mais uma questão de lógica do conectivo implicação. Já resolvi uma questão parecida com essa aqui, só que no dia que eu resolvi a questão de implicação, eu resolvi ela fazendo uma analogia, uma outra situação, utilizando os conectivos P implica Q, mas fazendo analogia. E hoje essa questão aqui eu quero resolver utilizando tabela verdade, para você conhecer um pouco de tabela verdade. Se você não sabe do que eu estou falando, não sabe o que é tabela verdade, então assiste essa aula que você vai ver como ela é muito útil na hora de resolver uma questão de lógica, principalmente se tratando de implicação ou dupla implicação. A questão aqui diz assim: sabe-se que a sentença "se Carla é gaúcha, então Carlos não é baiano" é falsa. É correto concluir que... E aqui tem 5 opções de respostas que eu nem vou ler ainda essas opções de respostas. E por que eu nem vou ler? Porque eu já falei nas aulas anteriores e vou falar novamente. Uma questão de lógica, quando você lê o comando, você tem que primeiro identificar aqui no comando se é uma proposição simples, se é uma composta, qual é o conectivo que está sendo utilizado e se é verdadeiro ou falso. Depois de você fazer essa identificação, você olha para as respostas. Não adianta nada você vir ler aqui agora, você só vai perder tempo lendo as respostas sem conseguir identificar qual é a resposta correta. Antes de qualquer coisa, vamos identificar aqui no comando da questão se é uma proposição simples ou se é uma proposição composta. Aí o comando diz assim: sabe-se que a sentença "se", começa com "se" aqui, então isso já é um conectivo. Carla é gaúcha, então é o conectivo "se", então, né? Esse então aqui ele está ligado a esse "se". Então, se então, se Carla é gaúcha, então Carlos não é baiano. E aqui no fim tem "é falsa". Então, opa, com calma. Primeiro, eu vejo que tem o conectivo "se", então. Se eu tenho o conectivo "se", então eu já vou colocar aqui do lado este símbolo, que é do conectivo "se", então. Esta setinha aqui para a direita é o conectivo que eu utilizo quando eu tenho "se", alguma coisa, então uma outra coisa. Se aqui no comando tivesse "se" e somente "se", se fosse assim, olha, "se" e somente "se", em algum momento ali do comando tivesse "se" e somente "se", alguma coisa, o símbolo que eu utilizaria era um de dupla implicação, seria assim. Mas não foi utilizado "se" e somente "se", foi utilizado "se", então eu começo colocando esse símbolo aqui, tá? Depois de identificar o conectivo, se tem esse conectivo, eu terei então duas proposições. Uma vem depois do "se", o "se" está aqui. A primeira proposição está depois do "se". Carla é gaúcha. Isso aqui é uma proposição, que eu vou chamar de P. Proposição P. Tenho "se", uma proposição, então eu tenho outra proposição, que nesse caso, Carlos não é baiano. Eu vou chamá-la de "que". Então veja, eu tenho o conectivo "se", então, tenho a primeira proposição e tenho a segunda proposição. Toda ela, a sentença, que toda a sentença também é uma proposição, que é uma proposição composta. Então, eu tenho a proposição simples, e quando eu junto duas proposições simples utilizando um conectivo, então eu tenho uma proposição composta. Eu vou colocar o P aqui, minúsculo, que é uma proposição simples, vou colocar o Q minúsculo, que é uma proposição simples, e vou identificá-los com um S maiúsculo, identificando que isso se trata de uma proposição composta. Coloquei esse S por causa do sentença. Sabe-se que a sentença, então essa sentença é uma proposição composta, que ela é composta por duas proposições simples e um conectivo de implicação. É disso aqui que trata este comando. Sabe-se que se Carla é gaúcha, então Carlos não é baiano, é falsa. Aqui no fim ele me dá o valor lógico desta proposição. Essa sentença é falsa, então esta proposição aqui é falsa. O valor lógico desta proposição é falso.
Veja que todas essas informações aqui eu estou tirando aqui do comando. Identifiquei primeiro qual conectivo que está sendo usado, que é o se então. Depois identifiquei as proposições, nomeei essa de P, nomeei essa de que. Com as duas proposições simples e o conectivo, eu tenho uma proposição composta. E essa proposição composta, ou seja, essa grandona aqui, é falsa. Tirei tudo isso daqui. A partir de agora, eu estou aqui no universo da lógica, tá? Então, eu vou olhar aqui as respostas somente depois de eu analisar essa proposição composta no universo da lógica. Eu não venho para cá porque senão eu vou tentar identificar aqui qual é correta, qual é que está correta, qual é que está incorreta, e você não consegue fazer isso nesse momento. É muito difícil. É mais fácil você fazer análise no universo da lógica. O que é o universo da lógica? O universo da lógica, ele funciona com os dois princípios. Tem o princípio... Não vou nem escrever princípio, não. Vou colocar só o princípio 1. O princípio 1, ele trata da não contradição. A não contradição. E o princípio 2, terceiro excluído. O que significa o princípio não contradição e terceiro excluído? Quando eu digo não contradição, eu estou trabalhando com valor lógico, ou seja, essa proposição aqui ela só pode ser verdadeira ou falsa. O valor lógico dela, ela é verdadeiro ou é falsa. Aqui ele já falou que é falsa. E para eu poder afirmar que ela é falsa, eu tenho que analisar o valor lógico de P e Q. O valor lógico de P, ele só pode assumir dois valores, verdadeiro ou falso. Ele nunca pode assumir os dois juntos. A não contradição ele nunca pode ser verdadeiro e falso. Nem P, que é uma proposição simples, nem Q, que é uma proposição simples, nem S, que é a proposição completa. Se ele está dizendo que é falso, ela vai ser falsa e pronto. Você não pode analisar, mas e se for verdadeira? Não. Só pode ser verdadeiro ou falso e o comando já disse que ela é falsa. Isso é não contradição, ela não vai poder em nenhum momento ser verdadeira. O terceiro excluído é que ela ou vai ser verdadeira ou vai ser falsa. Você não pode começar a pensar, e se isso? Não, mas talvez aquilo, não, mas aquilo outro. Não. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa e nunca uma terceira opção. Quando eu faço a não contradição e o terceiro excluído, que aqui já está identificado que a proposição composta ela é falsa, eu tenho que analisar se ela é falsa, o que é verdadeiro e o que é falso aqui de P e Q. E para isso, para eu atribuir esses valores lógicos utilizando não contradição e utilizando o terceiro excluído, eu preciso construir uma tabela verdade. É o que eu vou fazer mostrando para vocês como construir a tabela verdade para a gente atribuir verdadeiro ou falso para P, verdadeiro ou falso para Q e descobrir em que momento essas atribuições de valores para P e Q fazem com que S seja falso. Para isso, venho aqui para o rascunho. Já fiz uma prévia aqui para adiantar o tempo para vocês. Tabela verdade. A tabela verdade ela é feita de proposições e conectivos. Eu preciso pegar as proposições que eu estou trabalhando e juntar os conectivos que tem na minha proposição composta. As colunas da tabela, a tabela é essa aqui, olha, eu já até adiantei aqui para vocês. Nas colunas da tabela eu vou colocar as proposições e os conectivos. Quais são os conectivos? Quantos você quiser, dependendo de quais você esteja precisando usar. De regra, você precisa colocar logo as proposições. Se aqui na questão que eu estou querendo analisar, eu tenho a proposição P e a proposição Q, eu vou começar aqui na primeira coluna com P, aqui na segunda coluna com o Q. Eu coloco logo as duas proposições. E aqui na frente eu vou colocar os conectivos, quantos eu quiser. No caso da nossa questão, a gente precisa de uma implicação. Quero saber o que acontece na implicação quando eu atribuir os valores aqui. Então, você começa colocando essas colunas. Eu estou construindo a tabela. Mas quantas linhas eu preciso colocar aqui? Nas linhas, você vai colocar os valores lógicos. No caso aqui, para P, você vai colocar as opções de verdadeiro ou falso. E para Q, você vai colocar as opções de verdadeiro ou falso. Quantas linhas eu preciso colocar aqui na minha tabela? Essa quantidade de linhas ela tem relação com a quantidade de proposições.
Se eu vou analisar duas proposições, ou seja, uma proposição composta por duas proposições simples. São duas proposições que eu vou analisar. Então, eu tenho que colocar os dois valores lógicos, que é verdadeiro ou falso, nunca uma terceira opção, e vou elevar a quantidade de proposições, que a gente chama de N, que nesse caso aqui o meu N é igual a 2. Então, isso aqui será 2 elevado a 2, isso é igual a 4 linhas. Então, se eu tenho uma proposição composta, que ela é composta por duas proposições simples, que é essa nossa aqui, olha, eu tenho a proposição S, que é a sentença, que ela é composta por P e Q, apenas duas proposições. Quando eu for construir a tabela verdade desta situação aqui, a tabela verdade terá 1, 2, 3, 4 linhas, por causa dessa essa norma aqui que rege a construção da tabela verdade. Se tivesse, por exemplo, P, Q e R, se fossem três proposições, então seriam os dois valores lógicos elevado a 3. Isso era igual a 8. Eu precisaria colocar 8 linhas. E assim sucessivamente. A quantidade de colunas você vai colocar as duas proposições, ou se fosse 3, nesse caso aqui, né, seria PQR, e você já coloca logo a quantidade de linhas. Você pega essa quantidade de proposições e coloca ela como expoente do 2. Vai ser 2 ao quadrado se forem duas proposições, 2 ao cubo se forem 3 proposições, 2 à quarta se forem 4 proposições, e assim você vai determinar a quantidade de linhas, tá bom? Feito isso, nós identificamos quantas colunas e quantas linhas nós precisamos ter. Começamos com quantas colunas? Com 2. Colocamos quantas linhas? Nesse caso aqui, 4. Aqui eu incluo o conectivo que eu quero analisar, que no caso aqui é uma implicação. Para eu chegar no valor lógico da implicação, eu preciso colocar aqui os valores lógicos de cada proposição. Vou colocar aqui no V já. Vou colocar aqui no P o valor lógico verdadeiro, falso, falso. Eu sempre começo colocando a metade das linhas, no caso aqui são 4 linhas, eu coloco a metade da linha tudo de verdadeira e coloco a outra metade tudo de falso. Eu faço isso para a primeira proposição. Na segunda proposição, eu já coloco alternado. V, F, V, F. Por que eu faço assim? Para que fiquem 4 combinações diferentes. Aqui eu tenho a primeira verdadeira e a segunda verdadeira. Aqui eu tenho a primeira verdadeira e a segunda falsa. Aqui eu tenho a primeira falsa e a segunda verdadeira. Aqui eu tenho a primeira falsa e a segunda falsa. Então eu tenho 4 combinações diferentes. Se fossem 8 linhas, no caso se fossem 3 proposições, fossem 8 linhas. As primeiras 4 seriam verdadeiras e as últimas 4 seriam falsas. Aí depois eu ia alternando para aqui na segunda seriam de 2 a 2, 2 verdadeiras, 2 falsas, 2 verdadeiras, 2 falsas. E na terceira seria verdadeira, falsa, falsa. Mas isso é uma extensão já de construir uma tabela verdade um pouco mais ampla. Eu vou me atentar só a esta tabela verdade, que é o que nós precisamos para resolver a nossa questão. Então eu começo com ela V, V, F, F, faço V, F, V, F. Assim eu construí a tabela verdade e agora eu preciso colocar aqui na minha implicação o valor lógico. Em uma implicação de P em Q, se eu tenho P implica Q, se eu tenho P implica Q, aqui eu tenho verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aqui eu tenho verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Esta implicação, esta proposição aqui em cima, ela só tem o valor falso nesta situação bem aqui, na minha segunda linha aqui de valores lógicos. Somente quando isso aqui acontece é que essa proposição aqui é falsa. Somente quando isso acontece, essa proposição é falsa, que é quando P acontece e F não. Por que somente nessa situação aqui é falsa? Aí eu vou usar de novo uma analogia que eu uso muito, que é a chuva no telhado. Imagine que essa proposição aqui, o P, seja
se chover, o P seja chover e o Q seja molhou o telhado. Se eu disser se chover, então o telhado molha. Se isso for uma proposição verdadeira. Essa proposição ela só vai ser desmentida no dia que chover e o telhado não molhar. Porque se chover e o telhado molhar, que essa primeira situação aqui, ó, é verdade que choveu e é verdade que o telhado molhou. Então a proposição é verdadeira. Se chover e o telhado não molhar, então essa proposição aqui é falsa. É mentira o que eu disse. Se não chover, no caso aqui não choveu e não choveu, então eu não posso afirmar nada. Vai continuar valendo como verdade, porque eu não posso provar que choveu e não molhou. Então, se chover, vai molhar. Quando eu monto essa tabela verdade aqui, de P em Q, ou seja, eu atribuí os valores aqui, olha. Então, se eu tenho a primeira situação de P verdadeiro e Q verdadeira, então a implicação será verdadeira. Se eu tenho que P é verdadeiro, mas Q é falso, então a implicação é falsa. Cadê meu lápis? A implicação é falsa. Se eu tenho que P é falso e Q é verdadeiro, ou seja, no caso do exemplo da chuva, se choveu, não choveu, mas o telhado molhou, não significa que a implicação é falsa. Não choveu. Alguém pode ter molhado o telhado, um bombeiro pode ter molhado o telhado. A implicação continua sendo verdadeira, que se chover, o telhado vai molhar. Então, mesmo que o P seja falso aqui no início e o Q verdadeiro, eu continuo dizendo que a implicação continua sendo verdadeira. Pelo mesmo motivo, choveu e não choveu e o telhado não molhou. Se não choveu, o telhado não molhou, continua sendo verdade que se choveu, o telhado molha. Então, aqui continua sendo verdade. O único momento em que a implicação aqui será falsa, ou seja, se P, então Q, o único momento que essa implicação é falsa é quando a primeira é verdadeira, ou seja, se choveu e o telhado não molhou. Então, o que eu disse que se chovesse o telhado molharia, então é uma falsidade. O único momento em que uma implicação é falsa é quando isso aqui acontece. Entendeu? Então, veja o que eu fiz aqui para vocês. Eu montei a tabela verdade, mostrando como você determina a quantidade de colunas, que eu até coloquei várias colunas aqui, porque depois eu posso colocar outros conectivos e fazer outras análises. Mas para a nossa questão de hoje, eu preciso analisar só a implicação. Então, coloquei as 3 colunas, mostrei para vocês como eu determino a quantidade de linhas, que é através dos valores lógicos, 2 elevado a n. Mostrei para vocês como você vai identificando aqui os valores lógicos, V e F, e mostrei para vocês como você analisa a implicação. Uma vez que você sabe disso aqui, eu volto para cá e faço assim, olha. Tenho aqui na minha implicação se P, então Q. Vou fazer igual como eu fiz na tabela lá, na minha tabela verdade. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aqui eu faço verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Depois que você tiver a habilidade de construir a tabela verdade e conhecer a tabela verdade, você já vai fazer isso aqui direto na solução da questão. Vai ganhar muito tempo. Você vai economizar muito tempo resolvendo dessa forma. Aí eu mostrei para vocês que a única situação que faz com que essa proposição aqui seja falsa, como ele disse que é falso, é se V for verdadeiro e F for falso. No meu caso aqui, quem é o P? Só agora, veja o que eu fiz. Identifiquei a proposição composta, identifiquei as proposições simples, identifiquei o conectivo, identifiquei que é falso. Mostrei para vocês como você vai fazer a análise utilizando a tabela verdade. Você coloca aqui os valores lógicos, como se fosse uma tabela verdade, e só agora você vai pegar aqui do comando se é verdadeiro ou se é falso. Quem é meu P? Eu chamei de P que Carla é gaúcha. Então, eu preciso que seja verdadeiro. Então, Carla é gaúcha. Eu vou colocar bem aqui embaixo. Carla é gaúcha. Essa aqui é verdadeira. E eu preciso que Q seja falso. O que faz com que Q seja falso? Quem é Q? Q é Carlos não é baiano.
Carlos não é baiano. Se isso for mentira, então significa que Carlos é baiano. Porque aqui só tem dois valores lógicos. Ou é verdadeiro. Se for verdadeiro, então Carlos não é baiano. Se for falso, então Carlos é baiano. E eu preciso que seja falso. Então eu vou colocar aqui a falsidade. Carlos é baiano. É disso aqui que eu preciso. Tá? Para que essa proposição aqui composta seja falsa, eu preciso que a primeira seja verdadeira e a segunda seja falsa. Então, para a primeira ser verdadeira, Carla é gaúcha. Eu preciso que a segunda seja falsa. Para que a segunda seja falsa, Carlos é baiano. E só agora eu olho para as respostas. Eu vou procurar aqui nas respostas se tem alguma coisa parecida com isso aqui. Na letra A, Carla é gaúcha. Opa, me satisfaz. Carlos não é baiano. Não, não bateu. Na letra B, Carla é gaúcha. Carla não é gaúcha. Então já não me serve. Na letra C, se Carlos é baiano, então Carla não é gaúcha. Também não me serve. Está diferente do que eu encontrei aqui. Na letra D, Carla é gaúcha e Carlos é baiano. Opa, Carla é gaúcha, a primeira é verdadeira, e Carlos é baiano, a segunda é falsa. Então, essa aqui me permite dizer que a proposição ali é falsa. Na última, Carla não é gaúcha. Opa, já não me serve. Então, a única opção aqui das respostas que faz com que essa proposição seja falsa é a letra D. Porque Carla é gaúcha e Carlos é baiano, significa que P está sendo verdadeiro, F está sendo falso. Em uma implicação, se P for verdadeiro e F for falso, então P implica que é falso, que é como ele colocou aqui no comando. Entenderam? Então, você pode fazer na sua resolução só isso aqui, desde que você conheça os conectivos, as proposições simples, a proposição composta e a construção da tabela verdade. Você não precisa fazer isso aqui que eu fiz para vocês. Eu fiz para que vocês entendessem de onde vem esse VVFF, VFVF que eu coloquei aqui embaixo, para saber que essa aqui é a única que é falsa. E se essa aqui é a única opção que é falsa, a única resposta correta aqui é a letra D. Beleza? Mais uma questão de lógica, mas agora mostrando para vocês tabela verdade. Espero que vocês tenham compreendido. Se você não compreendeu, coloca aí no comentário o que foi que ficou confuso para vocês, que é para eu poder gravar um vídeo tirando a dúvida de vocês. Mas caso você tenha entendido, caso você ache que lhe ajudou, não só curta e comente, como você também pode mandar para os seus amigos que também precisam estudar lógica para concurso ou mesmo para curso superior. Tá bom? Forte abraço, até a próxima aula.